Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, uma terça, 11 de outubro de 2022. Então, hoje, como você viu aí, nessa tomada aberta, está aqui já a postos com a gente, Emanuel Pinheiro Neto, Emanuelzinho, deputado federal, reeleito, não é? Agora no MDB. E vai falar com a gente sobre essa conquista aí, afinal de contas, nada mais, nada menos que 74.720 votos, que é a soma de tudo que ele teve de votos nesse ano que lhe deu a graça de estar ali renovando o seu compromisso na Câmara Federal com o povo de Mato Grosso. A gente vai falar sobre isso, não é? Não só sobre isso, a oportunidade para ele, inclusive, agradecer a essa importante, expressiva votação e também falar aí do que ele pretende colocar em prática, além de dar uma pincelada também sobre aquilo que foi feito nesse mandato anterior. Suponho que tenha sido bom, pelo menos na avaliação desses 74.720, né, porque o reconduziram para mais um mandato. Lorenberg Alves, como vai? Vai bem? Muitíssimo bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E é bem verdade, você que acompanha a Opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Satisfação enorme ter você aqui. Tem alguma pergunta aí, alguma sugestão ao deputado Emanuelzinho, esteja bem à vontade para interagir com a gente pelo 99932-2529, é o WhatsApp do programa aqui, Programa Opinião. Deputado, muito bom tê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, não é? Eu sei que a correria foi muito... Tem muitos políticos, muitos eleitos, inclusive, que aproveitaram para dar uma descansada, outros, como parece ser o seu caso, que estão aproveitando para agradecer aquilo que houve de êxito durante esse pleito eleitoral. Obrigado por ter vindo. Já te falo, faço a primeira pergunta, a quem ou a que você atribui esse resultado aqui, que é um resultado expressivo, né? Você estava ali na luta, trocou de partido, era PTB lá atrás, e MDB chegou e foi lá, e era difícil, porque tinha um povo ali bom de voto, mas assim conseguiu esse pleito. Boa noite, bom tê-lo aqui. Agradeço, Paulo, agradeço ao professor Lorenberg pela oportunidade. Quero começar agradecendo aos quase 75 mil mato-grossenses que me deram a oportunidade de, aos 27 anos de idade, ter a oportunidade de representar Mato Grosso, o meu estado, na Câmara dos Deputados pela segunda vez. Eu busquei ao máximo dar o melhor de mim. Eu costumo dizer que pode ter até acontecido de não ter sido o melhor deputado federal, mas pode ter certeza que o melhor que eu pude, o melhor do meu potencial, eu dediquei ao povo de Mato Grosso nesses últimos 4 anos, e acho que o povo de Mato Grosso reconheceu o nosso trabalho, é uma continuidade da força política do grupo do prefeito Emanuel Pinheiro, que eu pude ampliar por outras regiões do estado de Mato Grosso, no Vale de São Lourenço, na Baixada Cuiabana, no Araguaia, na região oeste, no Nortão, na região sul, em todas as regiões onde temos trabalho prestado. Então fica o meu agradecimento, meu comprometimento e a minha luta com esse estado de Mato Grosso, que tem temas tão sensíveis e tão complexos de serem resolvidos, para que a gente possa garantir uma melhor qualidade de vida para a nossa gente e uma paz política, mais estabilidade. Então, mas assim, a pergunta continua mesmo, assim, a quem ou a que você atribui, onde que foi assim que você... foi somente o reflexo daquilo que houve de produtividade do Emanuelzinho lá no primeiro mandato, nesse primeiro mandato, ou teve um up aí que fez a diferença, que fez com que não, vamos chegar lá e acabou chegando? Não somente isso. Nós temos o nosso trabalho, que eu tive a oportunidade de aprovar 2 projetos de lei no Congresso Nacional no primeiro mandato. Muitos deputados passam anos e não conseguem aprovar um projeto, porque é muito burocrático aprovar um projeto no Congresso Nacional. Tivemos a oportunidade de aprovar a redução do ICMS sobre os combustíveis, criamos a lei da Semana de Conscientização contra a Violência Doméstica contra a Mulher nas escolas de todo o Brasil. Foram quase 300 milhões de reais investidos nos municípios de Mato Grosso. Tive a oportunidade de ser vice-líder do MDB, vice-líder do PTB, presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, com recorde de projetos deliberados e aprovados. E, além disso, a força política também, eu direciono também a força política do grupo do prefeito Emanuel Pinheiro, que é um trabalho que se iniciou há muito tempo lá atrás, que o prefeito Emanuel Pinheiro plantou semente, muita gente confiou no meu trabalho em 2018, me deram a oportunidade de trabalhar devido a ser uma
continuidade, de certa forma, do trabalho do prefeito Emanuel Pinheiro, eu tive a oportunidade de ampliar esse trabalho com a minha característica, com as minhas diferenças, com as minhas particularidades e peculiaridades. Então, somando-se esse conjunto de fatores, os mato-grossenses entenderam que cabia a mim representar Mato Grosso por mais 4 anos. Eu me sinto muito grato, muito lisonjeado, agradecido a Deus e agradecido ao povo mato-grossense. Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Obrigado, Nossa alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença. O amigo telespectador já está ganhando com a sua presença aqui. Agradeço, professor. Eu vou aproveitar uma carona da questão que o Paulo levantou para pedir uma reflexão do senhor. Certo. Veja, na disputa deste ano, você obteve 74.720 votos. Na disputa de 2018, 76.781 votos. O que dá aí uma queda de 2.061 votos. Então, teve votação menor este ano do que foi em 2018. E aí vem minhas 2 perguntas. A que se deve, na sua avaliação, a que se deve essa queda de menos 2.000 votos na sua votação anterior? E uma segunda questão, houve algum erro de campanha, erro estratégico para não manter o mesmo número ou aumentar esse mesmo número e caiu, ao contrário de tudo, caiu, 2.000? Eu acho que erro de campanha não houve. Você vê, nessa legislatura, nessa candidatura dessas eleições de 2022, houve uma nova legislação vigorando de chapa pura. Então, todos os partidos precisaram lançar candidatos. Então, isso, de certa forma, inflacionou o processo eleitoral com muitas candidaturas. Por exemplo, na minha última candidatura em 2018, o PTB lançou 2 candidatos, eu e uma companheira de Rondonópolis. Nessa eleição, todos os partidos tinham que lançar 9 candidatos. Isso inchou as candidaturas. Aqui na Baixada Cuiabana, que é a minha região, o meu forte, houve um número muito grande também de candidaturas, o que acabou dividindo os votos. E além de que eu acho que a polarização extrema entre bolsonarismo e antibolsonarismo, entre bolsonarismo e lulismo, provocou com que os deputados que fossem, de certa forma, de centro, não centrão, mas de centro ou mais independentes em relação a um ou outro projeto no segundo turno, eles não tivessem um puxão como houve com os outros candidatos. Mas eu não tenho nada que reclamar, pelo contrário, é só agradecer a Deus e aos companheiros mato-grossenses que me deram essa oportunidade. Praticamente caímos um pouco, mas isso é natural da política. Eu dou um exemplo, o deputado Eduardo Botelho, ele de 2014, que ele fez 40.000 votos, ele tem uma queda expressiva em 2018, 2014 para 2018, e agora cresceu muito. Então a política tem dessa. Eu não tenho nada que reclamar, somente agradecer a oportunidade e garantir a certeza do meu trabalho. Pois é, e teve também um inchaço de candidaturas aqui na Baixada Cuiabana, né? Isso talvez tenha sido o reflexo também disso tudo. E ainda assim nós conseguimos manter a média de votação, então eu estou muito feliz, muito satisfeito, muito grato pela oportunidade do povo mato-grossense. Ô, Bonozinho, eu tenho vontade de perguntar um negócio para você que faz horas. Da outra vez eu tentei falar contigo e não consegui, rapaz. Quando você fazia parte da comissão Você presidia a comissão de segurança, não era isso? Lá na Câmara? Sim. E tinha uns assuntos aqui talvez você possa ainda fazer alguma coisa. Teve a oportunidade que a gente entrevistou aqui nesse programa, eu não lembro quem que era, um vereador que era liderava um grupo lá do... Quem que era, rapaz? Eu não lembro. Teve... Edilson Paulo? Não, é Vanderlei Paulo, lá de Sorriso. Ele teve aqui, ele liderou um grupo de autoridades, inclusive vereadores e prefeitos e tudo mais, de Mato Grosso e Pará. E ele trouxe, eu entrevistei aqui, ele de Sorriso. E ele lidera ainda esse grupo, né? E trouxe aqui uma radiografia triste, rapaz, que era o tráfico de drogas, o tráfico humano e a prostituição infantil ao longo da rodovia 163, da BR-163. E aí eu queria tanto que eu falei, até comentei durante a entrevista aqui, o Manuelzinho é daqui, de repente uma audiência lá para tentar mobilizar para a gente rever isso aí, porque o que ele falava aqui, o que ele me falou também, é estarrecedor, crianças se prostituindo, mães e pais colocando as crianças para se prostituir, a caminhoneiros, né, ao longo da rodovia. O assunto ainda é grave, que eu sei que ainda existe, não é? Tem como dar uma... Bom, quando você estava lá na comissão, tratou-se disso, né, mesmo que no âmbito geral, o que é possível fazer para isso? Esses problemas que envolvem
prostituição, tráfico de crianças, abusos dessa natureza, eles envolvem, é claro, uma crescente da miséria no Brasil, envolvem problemas econômicos, problemas sociais e educacionais, que é muito mais complexo do que uma frase de efeito, uma frase pronta pode responder. Mas eu acredito que um projeto de país como um todo, mas especialmente juntamente ao Ministério da Justiça, para que possa fazer primeiro um raio-x de tudo isso que esteja acontecendo, não só em Mato Grosso. Se acontece em Mato Grosso, provavelmente há essa possibilidade de acontecer em outro estado também, para que a parceria do governo federal com os governos estaduais possam ter efetividade prática nessa realidade. Até porque dentro da Comissão de Segurança, a gente tem uma atividade mais legislativa. A gente não tem uma atividade prontamente executiva. É claro que a gente pode cobrar o ministro da Justiça, pode cobrar o presidente da República para que ele haja nesse sentido. Mas eu vou até aproveitar essa oportunidade. Inclusive, eu tive com o vereador Vanderlei hoje pela manhã. Olha só. Ele esteve comigo hoje pela manhã, nós estivemos conversando e eu vou pedir essas informações a ele para que a gente possa encaminhar algumas instituições que fazem esses estudos, esses mapeamentos, para a gente enxergar a realidade local, de quais municípios, de quais pessoas de quais regiões, para que a gente possa provocar junto ao Ministério da Justiça e a atual Comissão de Segurança Pública. Não é porque eu não sou mais presidente que eu não posso provocar a comissão para atuar dessa maneira e cobrar do governo federal e também a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa para que atue na cobrança junto com o governador Mauro Mendes. Então, pode ter certeza que saindo daqui eu vou fazer contato diretamente com o vereador Vanderlei para que a gente possa tomar encaminhamento. Eu fiz esse compromisso com ele de falar assim, eu vou falar então com o Emanuelzinho, vou convidá-lo para vir aqui e cobrar no ar, porque aí ele vai fazer o compromisso no ar também. Sem dúvida. Como fugir também. E pode ter certeza, da próxima vez que eu vier aqui, trarei uma resposta sobre isso. Opa, que ótimo. Então tá aí, Vanderlei. E eu falei mais aqui do Emanuelzinho porque é rodovia federal ali, né? Isso, mas o governo do estado também tem a sua... Porque ali que as pessoas não moram na rodovia, eles moram nas cidades que estão ali adjacentes ali. Então, vamos torcer para que... Eu fico arrepiado quando eu vejo isso, os pais incentivarem, colocarem os filhos para se prostituírem. Tá certo não, tá errado, mas o argumento é esse mesmo que o Emanuelzinho falou aqui, né? A situação da pobreza, né? Que existe, pessoas passando fome e tudo mais, e aí encontra um caminho que acha que é fácil, mas acaba degradando aí a pessoa humana, né? A figura da pessoa. Lorenberg. Deputado, tem um assunto aqui que eu gostaria muito de ouvi-lo. Aliás, eu tenho 3 ou 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo. O primeiro deles é exatamente, houve uma comissão de deputados federais que chegaram aqui a Mato Grosso, em especial Cuiabá e Várzea Grande, para fazer uma vistoria nas obras do VLT. E ficou acertado que em 90 dias traria um relatório sobre essa vistoria. E se não me falha a memória, se minhas contas estiverem corretas, deputado, no dia 7 agora, venceu o prazo de 90 dias. Isso. E eu procurei e não encontrei esse relatório. E aí vem a minha pergunta. O porquê de tanta demora desse relatório, dessa comissão? Ou, e aí é uma segunda questão, o relatório dessa vistoria não tem a menor importância para a comissão? Pelo contrário, professor, tem muita importância, inclusive eu já adianto que já houve a conclusão do relatório já há uns 30 a 40 dias atrás. No entanto, em virtude das eleições, não houve o funcionamento das comissões, da Comissão de Viação e Transporte especialmente, portanto não houve a votação do relatório, porque há um parecer, tem que haver uma votação sobre esse parecer. E já adianto aqui que o parecer, eu tive acesso ao parecer do presidente relator, de que a conclusão é de que a troca do modal VLT para o BRT elencaria prejuízos para Cuiabá e para Várzea Grande. E ele elenca os inúmeros motivos que eu não me recordo aqui porque li rapidamente, mas pode ter certeza que, findando esse processo eleitoral, ou até voltando o funcionamento das comissões com presença e com quórum, será um dos primeiros itens da pauta que o presidente Hildo Rocha se comprometeu a pautar para a gente voltar esse relatório e poder divulgar como documento público. E já adianto aqui, o relatório dos técnicos, não foi só um relatório de um deputado federal, dos técnicos da Câmara dos Deputados, da área de viação, da área de transportes, eles concluíram, pelo seu estudo, pelas suas análises, junto numa análise em conjunto com o Tribunal de Contas da União, de que a troca do modal do VLT para o BRT, incluindo, analisando nisso tudo, a venda dos vagões, a venda dos trilhos, que estão em ótimo estado, ao contrário do que se vende, porque eu estive lá pessoalmente,
Além disso, nós temos a questão tarifária, que foi analisada e levada em conta da possibilidade das tarifas, necessidade ou não de subsídio por parte do governo, e se foi concluído que a troca do VLT para o BRT seria um prejuízo para o estado de Mato Grosso. Então pode ter certeza que em breve, eu acredito que dentro desse mês de novembro, no máximo, nós devemos votar e esse documento vai se tornar público. Muito bem, estamos conversando aqui com o deputado Emanuelzinho, deputado federal reeleito, agora no pleito de outubro passado, e continua conosco. Após o intervalo comercial, a gente volta no instante só. E estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião hoje com o deputado Emanuelzinho, deputado federal, pelo MDB. Aliás, MDB que será um assunto que a gente vai falar nesse bloco ainda, né? Daqui a pouco. Eu quero antes aqui, rapaz, trazer os destaques do Gazeta Digital nesse momento. Olha só, olha essa notícia aqui, ó, Lorenberg. Ainda de ressaca das eleições, os deputados estaduais vão aproveitar o feriado desta quarta-feira, amanhã, dia 12, portanto, para emendar a folga até a próxima semana. De acordo com o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, do PSB, ele está no União Brasil? União Brasil. Então colocaram errado aqui. Está no União Brasil. Ele recebeu um requerimento assinado por 16 deputados pedindo adiamento da sessão que estava prevista para esta terça-feira, dia 11. Aspas, ficou combinado que nos dias 19 e 20 vamos realizar sessões para compensar aí a desta semana. Os deputados disseram que estão ainda exaustos da campanha e é de se imaginar, tendo em vista que é um pleito estadual. Não haverá sessão, mas eu estarei na Assembleia, fecha aspas, se comprometeu aí então o deputado Botelho. Na última sessão era visível o desânimo por parte dos parlamentares. O Wilson, por exemplo, Wilson Santos, do PSD, ele, durante sua conversa com a imprensa, citou o desgaste físico ao fazer uma campanha de corpo a corpo. Olha, mais detalhes você vê aí no Gazeta Digital sobre essa importante notícia aí, que é essa questão dos deputados. Outra, tá aí, ó, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, TRE, por meio da 52ª Zona Eleitoral de São José de Quatro Marcos, que fica a 309 quilômetros de Cuiabá, desmentiu um boato que circulava nas redes sociais de que a Justiça Eleitoral havia determinado o fechamento de uma igreja onde supostamente teria ocorrido aí uma vigília de oração em favor de determinado grupo político. A fake news foi compartilhada pelo deputado federal José Medeiros, do PL, em seu perfil no Twitter, mas depois a postagem foi apagada. No Twitter, o parlamentar dizia, aspas, ontem a Igreja Católica de Quatro Marcos, vizinha de Mirassol, foi fechada pela Justiça Eleitoral a pedido de um petista. Alegaram que a vigília podia favorecer a direita. Já começou a perseguição religiosa, fecha aspas aí, na fala do Medeiros. De acordo com a Justiça Eleitoral, um áudio que circula nos aplicativos de mensagens fala sobre o tal fechamento da igreja e diz que a ação teria sido motivada por manifestações, novenas e rezas promovidas por um padre da cidade. Detalhes aí, ó, no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. E aí, Lorenberg, intolerância religiosa? Só que não, né? Porque pelo menos foi o desmentido da Justiça Eleitoral. Eu quero até emendar isso, rapaz. Houve no Paraná, aí parece que a Polícia Judiciária Civil está investigando de novo, porque tinha havido uma situação envolvendo um vereador por lá. Agora parece que aconteceu em outra cidade do Paraná também, o suposto ato de intolerância religiosa. Só que nesse aqui de Mato Grosso não aconteceu. Pelo sim, pelo não, é bom estar bem atento com relação a isso, principalmente checar a veracidade daquilo que geralmente surge, especialmente em situações como essa. Paulo e amigo telespectador,
vamos ser muito claro e muito objetivo para o amigo entender. Veja, a liberdade religiosa no país, o Estado é laico, mas existe a liberdade religiosa, e ainda bem que existe. Está lá na Constituição, no artigo 5º da Constituição. Ninguém tem poder. Veja, vamos imaginar que o presidente da República queira fechar uma igreja. Não tem sentido. E não tem como ele fechar. Não tem como ele fechar. E muito menos o judiciário, amigos. Então, são essas coisas que precisam ser bem digerida, bem divulgada, para que uma mentira fique muito maior do que de fato ela é. Não tem sentido. O Estado é laico, mas os brasileiros têm a liberdade de frequentar uma igreja A, B ou C, não importa qual seja. E também têm a liberdade de não frequentar igreja nenhuma, porque a liberdade é muito clara e muito clara para todos nós, e nós devemos preservá-la sempre. Liberdade, inclusive, para não fazer nada. Se não quer fazer nada, não quer ir nem para lá, nem para cá, eu quero ficar na minha, ele pode também, pois não. Isso é um terrorismo religioso feito por uma parte muito grande de apoiadores da candidatura do presidente Bolsonaro, que respeito os apoiadores, mas não posso respeitar atitudes dessa natureza. Além de ser uma garantia constitucional, como bem disse o professor Lorenberg, há uma lei, salvo engano, me podem corrigir, joga no Google aí, só para confirmar, 10.825 de 2003, sancionada pelo então presidente Lula, que prevê e reforça justamente essa liberdade religiosa e que prevê a vedação de não constituição de registros de abertura de igrejas. Ou seja, além de haver um dispositivo constitucional, houve uma lei sancionada pelo presidente Lula que veda a não abertura ou a proibição de abertura de igrejas. Aí eu peço uma reflexão ao companheiro cidadão mato-grossense. Lula foi presidente da República por 8 anos. Quantas igrejas foram fechadas? Nenhuma. Nunca existiu isso. Isso é um terrorismo religioso que fazem que não tem cabimento algum. Isso é pura narrativa política. Eu respeito quem for de qualquer religião ou quem tem o direito de ser ateu, queira ser o que quiser. O governo Lula nunca fez isso, nunca praticou nenhum ato dessa natureza. São fake news e narrativas políticas para que a gente lute contra fantasmas e esqueçamos os problemas sociais do Brasil. A gente fica lutando contra comunismo, se vacina ou se não vacina, se tem igreja que vai fechar ou não vai fechar, que não são coisas reais, são coisas de discussões que já foram ultrapassadas, a Constituição já garantiu a liberdade religiosa, o próprio presidente Lula aprovou uma lei dessa natureza para não permitir a não abertura de igrejas, muito menos o fechamento, ao invés de a gente discutir o déficit habitacional, o déficit de casas para as famílias brasileiras, que beira hoje os 7 milhões do Brasil, a gente não fala. O aumento da taxa de analfabetismo do Brasil, a gente não fala. Contingenciamento da educação, do orçamento do governo federal, a gente não fala. Contingenciamento do orçamento da assistência social, a gente não fala. Os problemas de verdade a gente está deixando de lado para enfrentar problemas fantasmas. E acontece que, na realidade, na concretude do dia a dia das pessoas do estado de Mato Grosso, de outros estados que vivem uma dura realidade, em que houve recessão econômica, houve queda da renda das famílias, houve aumento da inflação, as famílias estão passando mais dificuldade, estão comendo com menos qualidade. Então, esses são os problemas sociais que a gente tem que enfrentar. Então, é justamente essa reflexão e reforço aqui as palavras do professor Lorenberg de que chequem e rechequem essas informações. Olha só como que eu amo a democracia, né? Ontem estava aqui a postos, nesse mesmo lugar onde está aqui o Emanuelzinho, estava a Janaína, né? Que também é do MDB já começa por aí, né? Um partido que já tem aí quem faz o que quer, quem pensa e segue o caminho que vem entender. E a opinião da Janaína é exatamente o oposto do Emanuelzinho, né? Dizendo desse fator aí. E a propósito disso, eu ia até passar para o Lorenberg aqui, mas eu vou fazer a pergunta já aqui. Da questão do apoiamento ao Lula, que você decidiu apoiar nesse segundo turno, Emanuelzinho, além desses argumentos que você colocou aqui, aliás, por falar em a questão de intolerância religiosa, é colocado também nas campanhas, aí na campanha do Bolsonaro, por exemplo, e o apoio do Lula a países governados por ditaduras, como a Nicarágua, por exemplo, que a propósito aí já não é fantasma, é uma coisa que está acontecendo lá,
uma perseguição religiosa, né? E o Ortega é amigo, ou pelo menos foi apoiado de forma muito veemente pelo Lula. Eu queria que você fizesse aí, me desse um contexto pelo qual esse apoio, a sua decisão foi tomada pró-Lula no segundo turno. Ok, vamos lá. Primeiramente, em relação a essas amizades do presidente Lula, por exemplo, com o ditador da Nicarágua, se eles são amigos, eu espero que essa amizade não interfira nada, não acredito que vai interferir. O presidente Lula precisa veementemente repudiar atos dessa natureza, se for amigo, se não for amigo, se for inimigo, de fechamentos ou de tolimento de qualquer liberdade que seja social, de direitos sociais, liberdade religiosa, seja qual for. Primeiro ponto é isso. Por que eu apoio o presidente Lula? Entre dois projetos de país, no meu entendimento, o projeto do presidente Lula tem muito mais a acrescentar ao Brasil, às famílias brasileiras, a um país tão desigual como o Brasil, um país que tem como herança o colonialismo, o preconceito, do que o projeto do presidente Bolsonaro. Essas ameaças de alinhamento com o comunismo vêm desde a candidatura do presidente Lula em 1989 contra o presidente Collor. De lá, acusavam o presidente Lula de alinhamento com o comunismo, de fechamento de empresas, fechamento de igreja e tudo mais. 94 contra a FHC, mesma coisa. 98 contra a FHC novamente, mesma coisa. 2002 fizeram a mesma coisa, Lula foi eleito, nada disso aconteceu. 2006, Lula foi eleito e nada disso aconteceu. Além disso, os fatos positivos. Por exemplo, a capacidade do Lula de gerir um país e a sua preocupação com as desigualdades sociais são enormes e podem ser conferidos em fatos concretos. Por exemplo, Lula assumiu o governo em 2003 com a taxa de desemprego no Brasil a 12%. Entregou em 2010, depois de 8 anos de governo, com, em média, números redondos, 6%. Pegou o país com um salário mínimo X e entregou com 44% de aumento real. Não aumento nominal, mas aumento real, ou seja, descontada a inflação, ou seja, considerando a inflação, ele teve um aumento de 44% do trabalhador do seu salário mínimo. Lula, com Minha Casa Minha Vida, construiu 6 milhões de casas populares no Brasil. E isso eu posso enxergar a necessidade de ainda mais casas populares no Brasil, rodando o estado de Mato Grosso, de tantas famílias que falam que após a pandemia do Covid-19 e a consequente recessão econômica, tiveram que voltar para a casa do pai, do irmão, ir para a casa de um amigo, porque não conseguiram pagar o aluguel e não têm a mínima condição de financiar a sua casa. O presidente Lula foi o presidente que criou o Plano Safra, em prol do agronegócio, fortaleceu o Pronaf, criou o Pronamp, foi o presidente que mais criou universidades federais, campos universitários, fortaleceu as escolas técnicas ou os institutos federais em todo o Brasil, valorizando o ensino superior profissional, que garante uma taxa de empregabilidade muito rápida em relação a outras espécies de formação. Essas, entre outras ações, entre os inúmeros projetos, FIES, ProUni, são as medidas que levaram à ascensão social de inúmeras famílias brasileiras, a oportunidade de se desvencilhar de um destino que lhe era imposto pela oportunidade de ações governamentais que oportunizaram acesso à universidade, acesso ao emprego, acesso a uma melhor qualidade de vida, acesso à moradia, que são situações que a classe média alta e a classe alta não tem um impacto direto disso na sua vida. Agora, a população mais humilde e mais simples reconhece e precisa dessas ações do governo, porque um governo 100% liberal, com viés liberal, que dependa só do mercado, não vai atingir essas famílias. Eu dou um exemplo. Por exemplo, quem conhece Vila Bela de Santíssima Trindade, conhece que lá tem um distrito a 200 quilômetros da sede chamado Ponta do Aterro. Que mercado ou que iniciativa privada que vai ter interesse em construir uma casa popular, em construir uma casa, vender uma casa numa região que é relativamente pobre e que não tem condições ou estrutura para que a iniciativa privada chegue lá? Isso tudo tem que partir do poder público. Universidades privadas também não têm oportunidade de sozinha garantir acesso à população mais humilde, que tem uma deficiência, muitas vezes por deficiência do Estado, de ter um acesso à educação básica, ensino infantil, fundamental, ensino médio, que lhe garanta o acesso à universidade competindo com quem tem condições de estudar numa escola privada e faz cursinho. São essas e outras que me fazem apoiar com convicção de que o presidente Lula já fez muito pelo Brasil e tem a oportunidade de fazer ainda muito mais. Professor Lorenberg. Deputado, eu vou aproveitar alguns trechos das respostas anteriores para trazer um trecho aqui da sua fala que eu encontrei no site Página MT, certo, do dia 10 deste mês. Certo. O senhor falou o seguinte, entre aspas, parece que não existe mais o direito de ter opinião divergente. O fundamentalismo político no Brasil está
matando o que há de humano em nós. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário seu a respeito desse trecho da sua fala. Há uma opressão muito grande hoje por parte dos apoiadores do presidente Bolsonaro, não são todos, mas é uma parte, especialmente a parte mais elitizada e com maior poderio econômico, em relação às pessoas que apoiam o presidente Lula. Dou um exemplo concreto. Em Cuiabá, 190 mil pessoas votaram no presidente Bolsonaro, 120 mil pessoas votaram no presidente Lula. Tudo bem que a gente sabe que uma parcela considerável das pessoas que votaram no presidente Lula são de baixa renda, não tem oportunidade ainda de ter o seu carro próprio, andam no transporte coletivo, mas muita gente tem e tem medo de colocar o adesivo do presidente Lula no seu carro, porque pode ter o carro apedrejado. Se ele declara o apoio nas redes sociais, ele é extremamente massacrado, ele é xingado. Há inúmeros municípios desse estado, inclusive hoje tivemos uma reunião com o Ministério Público do Trabalho, eu, o deputado Barranco e outros parlamentares, porque inúmeros empresários, prefeitos estão ameaçando servidores, trabalhadores que manifestam seu apoio em Lula ou não manifestam seu apoio em Bolsonaro, ameaçando de demissão, ameaçando de perseguição, ou dizendo o seguinte: olha, se o presidente Lula for eleito, a nossa empresa vai fechar, a nossa empresa vai falir, você não vai ter seu emprego. Isso é assédio moral na área de trabalho, no trabalho do trabalhador no cotidiano. Essa opressão que existe está matando a liberdade de manifestação da opinião do seu voto. As pessoas estão com medo, votam, mas com medo de manifestar. Eu tenho inúmeros amigos, irmãos, companheiros, parentes que votam em Lula, mas não têm coragem de adesivar o seu carro e não têm coragem de falar. Eu tenho um sobrinho, permita aqui só mais um complemento, um sobrinho de consideração, porque é filho de um grande amigo meu. Ele estuda em uma escola e os amiguinhos, com uma escola de mensalidade alta, e conversando com os amiguinhos conversando: quem que você vai votar? Quem que sua família vai votar? Ele falou que a família dele votava no presidente Lula. Os amiguinhos disseram: mas o Lula é ladrão. Excluíram o amiguinho do seu círculo de amigos. Fizeram bullying com ele. Isso não vem da cabeça dessas crianças, vem da influência dos familiares. Então você perdeu a liberdade. Se você apoia Lula, você não é mais cristão, você defende aborto, você defende a destruição da família. Isso não existe. Existe quem enxerga um projeto de país no presidente Lula, enxerga aquilo que já foi realizado, enxerga isso com dados, números concretos, e muitas pessoas estão esquecendo que quando o presidente Lula deixou a presidência da República, além desses dados que eu afirmei, deixou com 86% ou 87% de aprovação popular, a maior da história. Está acabando o bloco? Acabando já o bloco. Então, vou deixar você falar, depois eu concluo. Então. Não, eu vou... Pode concluir aí, eu dou 40 segundos para você concluir. Só para concluir. Para eu ir para o intervalo comercial. Só para concluir. Com 86%, 87%. É claro que depois de um massacre, que eu não vou entrar aqui no mérito, os processos foram anulados, o Lula tem que ser investigado e julgado, seja para ser condenado ou absolvido. Houve um massacre midiático por 5 anos em cima do presidente Lula. É claro que a cabeça das pessoas acaba sendo confundida. Então, a realidade que o presidente Lula deixou em 2010 e a realidade que hoje é vendida do que foi deixado é totalmente desconectada da realidade. É por isso que eu faço um apelo de que as pessoas façam reflexão, procurem, pesquisem, ainda que você decida votar no presidente Bolsonaro, procurem, pesquisem para a gente colocar o pingo nos is. Beleza, tá aí, portanto, é uma boa defesa do Emanuelzinho, né? Se eu sou o Lula, eu falar, vamos pedir para falar mais aí, porque está na ponta da língua com todos os argumentos aí, que inclusive a própria campanha e a direção de marketing da campanha do Lula tem colocado, inclusive, que a gente tem observado, Brasil adentro. Opinião dá um tempo para o intervalo comercial, mas a gente volta já com mais Emanuelzinho aqui. E a opinião está de volta, rapaz, o tempo está voando, né? Hoje... Temos aqui o Emanuelzinho, o papo tá bom, o tempo vai voando aqui. Lorenberg, por favor, faça a abertura do bloco de perguntas aqui ao nosso entrevistado. Deputado, eu gostaria de uma reflexão sua mesmo a respeito do artigo 10 do Estatuto do MDB. O artigo 10 do Estatuto do MDB, para o amigo telespectador que não sabe, os membros e filiados do partido ficarão sujeitos a medidas disciplinares quando considerados responsáveis por, aí pula para o item 8º desse artigo 10, apoiar candidato diverso do adotado pelo órgão partidário competente. Fecham aspas. Isso está muito claro no Estatuto do partido. No entanto, deputado,
nós vimos filiados ao partido apostando numa candidatura diferente do que a candidatura da Simone Tebet à presidência da República no primeiro turno. E nada aconteceu. O argumento que eles falam é de que o partido me autorizou. O partido não autoriza nada. O estatuto não tem uma vírgula que autoriza o presidente da República, o presidente do partido, a conceder liberdade para um filiado. Porque se o filiado não cumprir o estatuto, ele é punido. Tem a punição de afastar e de tirar a legenda da sua candidatura. Eu gostaria muito de ouvir um comentário seu a respeito deste artigo 10, inciso 8º do Estatuto do Partido. Ok. Em relação ao estatuto, o estatuto é muito claro, não deixa nem margem para interpretação. Ele é muito claro e direto. Acontece que para haver a punição tem que haver uma provocação, uma atitude de ofício. Por um lado, felizmente, por outro lado, infelizmente, o MDB é um partido tão democrático que ele permite justamente esse caráter heterogêneo da leitura de país, da visão de país e da visão de políticas públicas dos seus candidatos. Agora, é uma discussão que vai ter que ser levada para a nacional, independente do resultado das eleições presidenciais, até porque eu defendo, e falei em algumas entrevistas recentemente, um MDB unificado, seja a nível nacional, seja a nível estadual, seja a nível municipal. Porque o MDB é um partido que não nasceu hoje, é um partido que tem história, tem lutas muito bem concretas e documentadas ao longo da história de qual foi o seu posicionamento em alguns momentos mais importantes da história desse país, especialmente na redemocratização, especialmente durante o período do regime militar, especialmente durante a redemocratização. Tem pilares que ele defende, especialmente vinculados à Constituição, que é uma Constituição com um caráter, um viés social no seu texto, e algumas candidaturas não representam a história do MDB. O MDB, com o tempo, tem se distanciado disso, especialmente quando adotou uma postura de centro excessivo, se me permite essa expressão, esse neologismo, em que qualquer governo que estivesse à frente do país, o MDB apoiava. Dificilmente ficava na oposição. Eu acho que chega um momento da história em que são valores muito díspares que estão em jogo, que o MDB vai precisar em algum momento se posicionar. Dependendo do posicionamento, alguns parlamentares, alguns membros do partido precisam procurar outros partidos, até porque o MDB tem uma história. Então, se eu pudesse deixar uma reflexão, seria essa, e eu acho, na minha opinião, eu como apoiei Simone Tebet no primeiro turno, a história do MDB está muito mais ao lado do trabalho, do projeto de país do presidente Lula que do presidente Bolsonaro. Ok, eu estou lendo aqui alguma coisa que chegou aqui, Caroline me mandou. Tem uma pergunta que chegou, a gente não tem... Aqui é melhor para ler aqui, vou ler aqui, chegou aqui... Permita só mais uma coisa? Pois não, antes. Por favor, pode falar aí. Aí, Paulo, aqui, Paulo. Não, pode deixar ele complementar Só aqui. complementar, dizer o seguinte, e convidar os membros do MDB do estado de Mato Grosso. É muito mais confortável nesse momento, especialmente quando a gente tem uma opressão por parte dos adversários políticos, não vou dizer inimigos, adversários políticos têm uma visão diferente de nós, que a gente se acomode, não peça voto, ou os parlamentares declarem voto para o presidente Bolsonaro. Eu escolhi o lado mais difícil, particularmente. Para mim, tem eleitores meus que votaram em Bolsonaro, outros votaram em Lula, outros votaram em Simone Tebet. E estou relativamente apanhando bastante por causa disso. Mas eu tenho convicção de que eu estou do lado certo da história, do lado democrático e do lado que tem projeto para esse país. Claro que todos os governos têm ações positivas, ações negativas, erros e acertos, mas o MDB tem muito mais a ver com a candidatura do presidente Lula, independentemente dos parlamentares estarem se posicionando por Mato Grosso ser um estado conservador e pensando em grande parte somente na conveniência eleitoral na candidatura do presidente Bolsonaro. Emanuelzinho, vamos correr então neste bloco, porque eu quero antes de chamar aqui a participação do telespectador, eu quero acabar, esgotar sobre essa questão partidária. A propósito, como é que vai ficar agora a situação do MDB no estado de Mato Grosso? Parece que a conversa que a Janaína está costurando por lá, porque com a não reeleição do Bezerra, parece que agora abriu-se uma avenida. Eu nem acho que seja bem assim. Mas como que você se posiciona em relação a isso aí? O seu pai também, o prefeito Emanuel, que deve... Bom, é um nome, pelo menos, forte aí nessa situação toda. Eu queria que você se posicionasse a respeito. Eu
Respondendo rapidamente, sou a favor da manutenção do presidente Carlos Bezerra na direção do partido. Eu enxergo que todas as instituições têm uma história por trás dela. E o MDB tem pessoas, tem personagens históricos que atuaram na construção do partido. E um desses nomes é Carlos Bezerra, enquanto governador, enquanto senador, enquanto deputado federal, enquanto deputado estadual. Não sei se à época ele era MDB, como era o quadro partidário à época, quando ele foi deputado do Mato Grosso I. A história do MDB se confunde com a história de Carlos Bezerra. E por mais que eu discorde com muitas ações dele na condução do partido, eu não acho que é porque ele não foi vitorioso nessas eleições que você tem que esquecer todo o histórico e tentar arrancar o Bezerra do partido, custe o que custar. Então eu defendo a manutenção, um diálogo entre os deputados estaduais, os deputados federais, os filiados, para a gente decidir se mantém ou não mantém o presidente Carlos Bezerra. Agora, o que eu não aceito particularmente é puxão de tapete ou conspiração por trás do deputado Carlos Bezerra, até porque eu disse, eu e Janaína, por exemplo, que somos caçudas do partido em termos de idade, quando o Bezerra já trabalhava pelo MDB, nós não tínhamos nem nascido. Então, eu respeito essa história, valorizo e defendo, claro, que o partido tem que se reoxigenar nas suas ideias, mas com diálogo, com debate, olho no olho, sem puxão de tapete. Rapidão aqui, olha só, estão me apurando aqui, ó. Pergunta que chegou via WhatsApp aqui. Pergunta aí para o deputado Emanuelzinho. Quais serão as pautas prioritárias para o novo mandato de Emanuelzinho? 2. Eu peço que o foco no seu mandato seja para a educação, defender aí uma lei federal para ampliar a gestão democrática a nível federal nas escolas públicas do Brasil. 3. Rever a tabela de imposto de renda, principalmente aí referente à educação, com o objetivo de isentar ou diminuir a alíquota cobrada. Quais as estratégias para fortalecer o partido MDB? Acabou de falar algumas coisas a respeito aqui. O professor Alex, do bairro Bosque da Saúde, que está perguntando. Okay. Faz aí um... Rapidão, né? Rapidão. Obrigado, professor Alex, pelas perguntas. Como eu já falei um pouco do primeiro, do quarto assunto, vou falar aqui da gestão democrática. Eu tenho meu compromisso com essa luta e com essa bandeira. Uma das pautas que eu vou falar que envolve relativamente aí a questão do imposto de renda, uma atualização da tabela do imposto de renda é urgente. Eu tenho cobrado isso, falei muito na minha campanha eleitoral. Salvo engano, R$ 1.900, que é o valor para isenção, há 5, 6 anos atrás, da última atualização, era um valor hoje com a inflação que subiu, a correção dos valores, não corresponde mais à mesma oportunidade de poder de compra e acesso a bens e serviços que as famílias tinham há algum tempo atrás. Então eu defendo que a gente atualize essa tabela do imposto de renda. O presidente Lula colocou como propósito de campanha isenção de quem tiver até R$5.000 de renda. Eu não acredito diretamente que R$5.000 possa ser o valor, dependendo das condições fiscais do Brasil, mas vamos tentar nos aproximar o máximo disso. Se possível, a gente vai precisar fazer uma discussão em conjunto com todo o país, analisando o orçamento do governo federal, fazendo um planejamento de médio e longo prazo. E uma das principais pautas nossas será, além do fortalecimento das instituições de ensino e da educação básica, uma revisão da tributação no Brasil. Okay. Hoje a gente tem, um exemplo muito prático e concreto, um milionário, uma pessoa pobre pagando o mesmo valor de imposto sobre 1 quilo de carne. Então, por isso a gente precisa fazer uma reforma tributária que tribute mais sobre a renda e menos sobre o consumo, para ser bem sucinto. Tá, eu sei que o assunto requer uma análise mais profunda para a resposta, ser mais a contento, mas está correndo contra o tempo. Tem mais uma participação via WhatsApp, está aqui na tela, a minha caríssima, eu ia falar caríssima Lorenberg. E hoje o IFMT agradece ao nosso deputado Emanuelzinho pelas emendas que ele conseguiu, pois esse governo cortou as verbas. Abraço, professor Soares. É um comentário, não é uma pergunta. Agradeço, professor Soares. Queria até saber de qual campus ele é. Tive a oportunidade de atuar numa parceria muito forte com o Instituto Federal, até porque eu acompanho de perto a realidade do Instituto, dos seus campos, e a gente enxerga que a realidade do Instituto, no seu orçamento, a margem de investimento para que possa melhorar a estrutura da escola, para que possa melhorar a qualificação dos professores é muito limitada. Então, Pontes Lacerda, Barra do Garças, Cuiabá, Várzea Grande, Sorriso, Lucas do Rio Verde, todos esses campos contaram com recursos de nossa autoria, do nosso mandato, da nossa atuação, para que pudessem fazer os investimentos na qualificação, na estrutura das unidades e pudessem oferecer um melhor serviço e uma melhor educação
aos alunos do ensino superior profissional. Contem com a minha luta de valorização ao Instituto Federal em todo o estado e em todo o Brasil. Aí, reconhecimento do professor Soares, isso aqui é o Emanuelzinho, deputado federal. Ô, Emanuelzinho, 30 segundos, mais 30 segundos de... Acabando o programa ou acabou bloco? já. Já 30 foi? segundos, eu queria que você falasse sobre essa campanha franciscana que seu pai disse que foi a da sua mãe para o governo do estado. Foi bonita porque ela foi guerreira, mas não deu, não chegou. Eu queria que você sintetizasse isso aí, se é possível, Ok. porque ela esteve lá, né? Ok. Vamos lá, nós tínhamos um grupo de oposição que estava fragmentado, se fragmentou em 2 candidaturas. O senador Carlos Fávaro era candidato ao governo do nosso grupo. A família e o próprio senador entendeu que não era possível. Márcia Pinheiro foi convidada pelo grupo, especialmente pela federação, pensou por alguns dias, tomou a decisão que iria. No meu entendimento, foi uma grande candidata. Nós não nos planejamos com recursos, com grandes carreatas, passeatas, era em termos de proposta e discussão do estado de Mato Grosso, que nós entendíamos que havia muitas deficiências no governo Mauro Mendes. Eu parabenizo imensamente o trabalho da federação e da candidata ao governo Márcia Pinheiro. Agora é reconhecer a vitória do governador Mauro Mendes. Eu acho particularmente que na briga do prefeito Emanuel Pinheiro, do governador, temos que hastear a bandeira branca. Temos que hastear a bandeira branca porque isso vai ser positivo para Mato Grosso, para Cuiabá. É isso aí. Rapaz, eu queria continuar aqui, tem muito assunto, mas aqui é bom que já volta logo em breve aqui. Obrigado, parabéns mais uma vez pela eleição. O espaço continua a posto para bem informar. Eu agradeço mais uma vez, Paulo, professor Lorenberg. Sempre uma alegria estar aqui nesse debate de alto nível. Falta tempo para a gente poder desenvolver as ideias, para a gente debater a profundidade e a complexidade dos problemas do Brasil, dos problemas de Mato Grosso. Mas eu agradeço a oportunidade, agradeço a você, nosso eleitor, aos quase 75 mil votos. A Deus pela oportunidade. Muito obrigado, conta com a nossa luta. Só vim mais aqui que a gente fala mais coisas do mandato, de coisas mais do Brasil, de política. Zé Marcelo, obrigado também, que é o chefe de gabinete ali, né, do Manuelzinho Lorenberg. Então, até amanhã. O Fabinho Tardim, que é deputado estadual eleito pelo PSB, né? Ele vai estar conosco aqui amanhã às 7h40 da noite, do horário político agora, né? 7h40, ao vivo. Eu espero você. Até lá. Fica bem, fica com Deus também.